Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 8 de junho. O Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado deve votar na próxima segunda-feira o projeto que limita em 17% a cobrança do ICMS sobre combustíveis, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Ontem, o relator da proposta, senador Fernando Bezerra Coelho, se reuniu com Pacheco e com governadores para definir como será o acordo para a votação dos textos. A redução dos preços dos combustíveis está na pauta do Senado para os próximos dias. Nesta terça-feira, os líderes se reuniram para discutir a proposta de acordo do presidente Jair Bolsonaro com os governadores. A ideia do governo é, sobre gasolina e etanol, zerar os impostos federais de PIS/COFINS e CID combustíveis, ter apoio para o projeto já aprovado na Câmara, que fixa o teto de 17% para o ICMS. O texto do PLP 18 define que os combustíveis são bens essenciais e indispensáveis, por isso o limite para as alíquotas. Sobre diesel e gás de cozinha, os impostos federais já estão zerados. Então, a proposta é que os estados façam o mesmo com o ICMS. Se os governadores concordarem, o valor que seria arrecadado com o ICMS numa alíquota de 17% será repassado aos estados pela União. O saldo dessa reunião foi pelo encaminhamento da tramitação do PLP 18 no Senado e pela apresentação de duas PECs. Nós vamos apresentar o relatório e as duas PECs amanhã às 16h30. Será feita a leitura do relatório da PEC, que é a PEC que está sendo chamada da PEC dos combustíveis, que vai abrir o espaço para a compensação aos estados que queiram zerar as alíquotas de GLP e de diesel. A outra PEC, que é da minha autoria, essa dos combustíveis, o primeiro subscritor será o senador Eduardo Gomes. E a segunda PEC é a PEC que nós estamos chamando a PEC dos biocombustíveis, a PEC do etanol, a PEC do combustível sustentável. Ainda segundo o relator, se houver acordo entre os líderes, o projeto já aprovado pela Câmara deve ser votado na próxima segunda-feira. As duas PECs podem ser analisadas no mesmo dia. Os senadores têm até o meio-dia de segunda-feira, dia 13, para apresentar emendas. Fernando Bezerra afirmou que o clima na reunião de líderes foi de compreensão e de reconhecimento da urgência de enfrentar a questão dos preços dos combustíveis. Garantiu que os estados não estão com queda na receita. Não existe redução de receita, existe uma fórmula que foi colocada pela Câmara, que nós estamos pensando em manter. Se houver uma redução superior a 5%, pode ser disparado o gatilho de uma compensação em relação ao serviço da dívida que os estados têm para com a União. As propostas foram tema de debate no plenário nesta terça-feira. São quase R$ 2 de ICMS. Esse é o peso dos impostos estaduais no litro. 1 litro de óleo diesel, quase R$ 2 de ICMS. Então eu queria dizer aqui que é a primeira vez que eu vejo uma medida que efetivamente caminha no sentido de cortar o preço, de fazer baixar o preço dos combustíveis, né? Não é correto colocar na conta do brasileiro, do trabalhador, essa escalada de preço. Não é só a alíquota do ICMS que influi, é também o preço de referência usado para a incidência do imposto. E este preço está congelado desde novembro de 2020. Então nós temos aí já de muito tempo um preço de referência congelado, não é? A base do imposto congelado, que resultou e resultará até o final deste ano numa frustração de receita de 32 bilhões de reais para os estados. Não conseguimos visualizar uma redução de R$ 2
no diesel, mesmo que se zerassem as alíquotas hoje. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre a importância das medidas e do diálogo com os governadores nesse momento. Buscar compatibilizar a necessidade de preservar o direito do consumidor de ter um preço de combustível minimamente justo com a responsabilidade fiscal, que nos exige também numa casa como o Senado Federal, e é esse equilíbrio que nesse instante está a cargo do senador Fernando Bezerra como relator dessa matéria, e eu, acompanhando o senador Fernando Bezerra, receberemos os governadores tanto hoje quanto amanhã para que possam fazer as suas ponderações em relação a esse tema. Outra proposta para conter preço de combustível pode ser votada hoje no plenário do Senado. A medida provisória que muda a incidência de PIS/COFINS sobre o etanol e permite a venda direta do produto aos postos. O caminho que o álcool usado como combustível percorre da produção, ou seja, das destilarias, até o tanque dos consumidores, passa pelo distribuidor, o que acaba contribuindo para o aumento do preço final. No ano passado, o Congresso aprovou uma medida provisória que permitia a venda direta de etanol dos produtores e importadores para os postos, sem passar pelo distribuidor. Mas esse trecho da MP foi vetado pelo governo, porque durante a tramitação foram incluídas as cooperativas de produção e de comercialização, que já tinham direito à redução de PIS/COFINS em suas operações. Segundo o governo, isso geraria uma renúncia fiscal sem previsão orçamentária. Essa nova MP, já aprovada pela Câmara e que começa a ser debatida no Senado, volta a permitir que empresas comercializadoras e importadores de etanol hidratado vendam o produto diretamente aos postos de combustíveis sem ter de passar pelas distribuidoras. A medida exclui restrições comerciais da cadeia produtiva do etanol hidratado e provoca uma reorganização dessa cadeia. Como resultado, permite, por exemplo, que o agente produtor desse combustível comercialize diretamente com o revendedor varejista, como também com o transportador, revendedor retalhista e com o mercado externo. O Fórum Nacional Sucroenergético, que reúne produtores de cana, açúcar e etanol, comemora a nova MP. O nosso produto, o etanol hidratado, ele não tem nenhuma modificação até chegar ao consumidor, até chegar aos tanques dos veículos. E dessa forma, então, foi proposto que a gente regulasse, então, a venda direta de etanol hidratado do produtor diretamente para o posto revendedor e dessa forma poder dar mais eficiência a todo esse processo. A medida provisória também faz ajustes na cobrança do PIS/PASEP e da COFINS sobre a cadeia de produção e de comercialização do etanol combustível. Com essa diminuição do PIS/COFINS, o governo federal tenta diminuir o preço do álcool na bomba, e aumentar a concorrência, coisa que não conseguiu só com a medida provisória do ano passado. E esse ano é a tentativa com a redução de impostos. O texto também autoriza as cooperativas de produção a participarem dessa venda direta. Estabelece regras de tributação para a venda direta aos varejistas. O texto também estabelece uma sistemática tributária aplicável à venda direta de etanol pelas cooperativas de produção e comercialização, equalizando a carga tributária dessas vendas realizadas pelas cooperativas com as efetuadas pelas demais pessoas jurídicas, evitando-se assim distorções concorrenciais. Vamos conferir agora no telão todas as propostas que podem ser votadas hoje pelo plenário do Senado, na sessão marcada para as 4 da tarde. 2 medidas provisórias estão pendentes de leitura de relatório para entrar na pauta. A primeira é essa que, como falamos, ajusta a cobrança de PIS, PASEP e COFINS na produção do combustível etanol, com o objetivo de conter os preços. A outra estabelece medidas emergenciais nos setores de turismo e cultura. O primeiro projeto de lei na pauta de hoje trata da criação da Lei Geral do Esporte. Outro projeto dá o título de Capital Nacional da Seda ao município de Nova Esperança, no Paraná. Pode ser votado também um acordo de cooperação científica e tecnológica com a Áustria.
E ainda um outro acordo, este com o México, sobre cooperação e assistência administrativa mútua em assuntos aduaneiros. Esse projeto que cria a Lei Geral do Esporte pode ser votado hoje no plenário do Senado, vem recebendo apoio de medalhistas olímpicos e paralímpicos. A Lei Geral do Esporte é um projeto que tramita no Senado desde 2017 e busca reunir numa só legislação todas as leis referentes às práticas esportivas no Brasil e deve alterar algumas dessas normas. O projeto, relatado pela senadora Leila Barros, foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte e recebeu o apoio de senadores e atletas. Será um marco muito importante na legislação esportiva brasileira. Nós apoiamos sim, e é de fundamental importância essa Lei Geral do Esporte, porque dá diretrizes não só para o governo federal, mas para o estadual e municipal, para que eles possam ter políticas públicas para que crianças, adolescentes com e sem deficiência comecem no esporte. É um avanço enorme essa Lei Geral do Esporte que Vossa Excelência conduz. No projeto está prevista a criação do Sistema Nacional do Esporte, que fica encarregado de gerir e promover políticas públicas que incentivem a prática esportiva em todo o país. Além disso, cria o Fundo Nacional do Esporte, que deve cofinanciar essas atividades junto a estados, DF e municípios. Nós temos aí atletas olímpicos aí que não tem nem patrocínio até hoje, cara, que terminou a Olimpíada, não consegue passagem, quando consegue a passagem não tem dinheiro para se manter nos hotéis, né, na competição, nem a taxa de inscrição muitas vezes não é paga. E eu tenho certeza que com essa matéria aprovada, nós teremos um esporte mais valorizado. O texto também propõe criar a ANEsporte, um órgão que deverá formular e executar políticas públicas para combater o racismo no ambiente esportivo. Em outro ponto, a matéria cria medidas que buscam diminuir as diferenças nos incentivos dados a atletas masculinos e femininas. A gente luta porque essa causa, no esporte principalmente, venha a ser o direito igual do homem e da mulher, né, que tem o mesmo salário, que tem o mesmo direito, que tem o mesmo respeito. A gente precisa de mais participação das mulheres nessas entidades, na área de gestão, na área dos conselhos deliberativos, consultivos, e a gente percebe que esse número é muito reduzido. Então, a Lei Geral ela vem também para trazer essa paridade, né, esse movimento de equidade a esse movimento ao setor esportivo, que eu acho que é fundamental. A Lei Geral do Esporte também dispõe sobre a legislação trabalhista de atletas, políticas de prevenção ao doping, direitos de imagem e liberdade de expressão às pessoas envolvidas em competições esportivas. Após aprovado pela comissão, o texto seguiu para votação no plenário do Senado em caráter de urgência. E as atividades nas comissões do Senado começam daqui a pouco com o debate em audiência pública. Vamos voltar ao telão para conferir a pauta. Às 8 horas, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vai debater um projeto de autofiscalização de defesa agropecuária por produtores rurais. Já a Comissão de Meio Ambiente se reúne às 8h30 para votar projetos e em seguida debater com especialistas a economia circular do plástico. Para as 10 horas está marcada uma audiência pública na Comissão de Educação, que vai debater como enfrentar os problemas da violência nas escolas agravados pela pandemia. Às 10h30, a Comissão de Assuntos Sociais deve começar a debater a criação do Dia Nacional de Prevenção da Asfixia Perinatal. E às 2h30, a Comissão Mista de Orçamento recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes, para falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Conscientizar a população sobre a importância de preservar e proteger o meio ambiente. Esse é o objetivo do projeto de lei aprovado ontem pelo plenário. Os senadores aprovaram um projeto de lei que cria a campanha Junho Verde. O texto define o mês como de conscientização sobre conservação dos ecossistemas e controle da poluição e da degradação ambiental. A campanha deverá ser promovida anualmente pelos poderes públicos federal, estadual e municipal, em parceria com escolas, universidades, empresas públicas e privadas, igrejas e entidades da sociedade civil. O objetivo é conscientizar a população sobre o tema.
O PL inclui a campanha na Política Nacional de Educação Ambiental. Ao criarmos um espaço temporal e institucional em um mês de debate e ações acerca de desafios ambientais globais, hoje reconhecidamente emergenciais, avançamos positivamente em uma seara sobre a qual devemos dar o máximo destaque possível, dado que a crise climática, a conservação da biodiversidade das florestas, o uso sustentável dos recursos naturais e a nossa forma de produção e consumo, entre outros, são temas que precisam entrar definitivamente na esfera de preocupação cotidiana de todas as pessoas. Alguns dos temas que vão ser trabalhados durante a campanha são estado de conservação do meio ambiente e meios para atuar na sua proteção, consumo consciente, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos e estímulos à inovação ambiental por meio de projetos educacionais. Em alusão à campanha, o Senado está com a iluminação verde até o fim do mês. Não há melhor forma de preservar que não seja a educação e a conscientização, principalmente para aquelas gerações que serão as mais atingidas se nós continuarmos nessa marcha da insensatez de nos relacionarmos com o planeta de uma forma predatória. Parece uma coisa rotineira e simples, mas por trás dele, durante o tempo, nós veremos que muita coisa pode melhorar, muitas consciências poderão ser despertadas através das divulgações nas escolas, na sociedade, as campanhas educativas, né, as informações prestadas à população, de que preservar o meio ambiente é o caminho mais curto e mais lógico para a sobrevivência do homem na Terra. Os senadores também aprovaram o substitutivo da senadora Leila Barros ao projeto de lei da Câmara 98 de 2018. O texto exige a inclusão do rastreamento de sintomas depressivos em gestantes entre as ações previstas no pré-natal. Uma vez identificada a doença, as gestantes deverão ser encaminhadas para acompanhamento por psicólogo ou psiquiatra. O projeto agora volta para a análise da Câmara dos Deputados. E nós ficamos por aqui. É que está começando agora a reunião na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.